Queridos colegas da Escola Franciscana Imaculada Conceição de Dourados, Mato Grosso do Sul, nós, alunos da Escola São Francisco de Assis de Pelotas, no Rio Grande do Sul, recebemos com muita alegria e entusiasmo as palavras do Papa Francisco em sua carta Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, o nosso planeta Terra. Ele nos recordou o gracioso cântico das criaturas entoado por São Francisco e seus irmãos, poema que louva a Deus pelo cuidado com essa mãe e irmã, a Terra, que nos sustenta e governa. A campanha da Fraternidade 2017 também foi de grande importância para nós, pois nos levou a uma viagem magnífica aos diversos biomas do território nacional brasileiro e instigou nossa curiosidade para que pesquisássemos e aprendêssemos mais sobre os biomas. Os biomas naturais são faces diferentes do nosso Brasil, cada um com suas características e suas belezas naturais, mas que vêm sendo fortemente ameaçados pela ação indevida dos seres humanos. Diante de tais ameaças, somos solidários com a criação que sofre e nos propomos a crescer sempre em consciência ecológica, preservando os biomas naturais. Habitamos a região sul do estado do Rio Grande do Sul, estado composto originalmente por 2 biomas, o Pampa e a Mata Atlântica. A cidade de Pelotas ainda preserva exemplares da espécie da flora nativa, como figueiras encontradas na margem da Laguna dos Patos e uma área de preservação permanecente chamada Mata do Totó, protegida por Lei Nacional de Preservação Ambiental. Atualmente, pouco resta da vegetação nativa dos biomas do nosso estado. Os espaços onde se preserva a vegetação nativa são aqueles protegidos por lei, como as reservas ecológicas, e ainda assim as ameaças a esses espaços são constantes, em especial com o avanço da chamada agricultura de precisão, que se utiliza de veneno para secar e matar o pasto nativo do pampa e plantar espécies de monocultura, resistentes a estes venenos, popularmente chamados de secantes. O Pampa e a Mata Atlântica ainda são a casa de diversas espécies da fauna nativa, que pesquisamos e que iremos apresentar. Uma das reservas do nosso estado é a Estação Ecológica do Taim, que está situada numa estreita faixa de terra entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim, bem próxima à cidade de Pelotas. Parte da planície costeira do Rio Grande do Sul, ela apresenta áreas de grande expressão do contexto ambiental do extremo sul do Brasil, originadas pelos avanços e recuos do mar. Os banhados do Taim apresentam diversificados ecossistemas e estão representados por praias lagunares e marinhas, lagoas, pântanos, campos, cordões e campos de dunas. É assim uma das principais estações ecológicas do Rio Grande do Sul. É um dos principais ecossistemas do Brasil. A reserva é casa de pelo menos 30 espécies diferentes de mamíferos e 250 aves, onde se destacam animais como João de Barro, biguá, taxá, maçarico preto, garça moura, socozinho, chimango, martim pescador, cisne de pescoço preto, coscorba, marrecão e marreca piadeira. Entre os bichos de maior porte estão tartaruga, capivara, ratão do banhado, cachorro do mato, lontra, tucutuco e jacaré de papo malero. A flora é bastante diversa, apresentando figueiras, corticeiras, quaresmas, orquídeas, bromélias, cactos, juncos e aguapés. Outro ecossistema que merece destaque em nosso estado e que está ameaçado de extinção é o butizal ou palmar. Os butizais ou palmares são ecossistemas do bioma Pampa. Esses ecossistemas se originam da ocorrência natural de uma palmeira chamada butiazeiro, que produz um fruto muito apreciado por pessoas e por animais, o butiá. Do butiá se faz suco, geleia, licor e até óleo. De suas folhas, por muito tempo se extraiu fibra para a fabricação de colchões. Segundo a crença de algumas tribos indígenas brasileiras, o butiazeiro é uma árvore sagrada. Existem algumas reservas naturais de butiazais em nosso estado, em especial nas cidades de Tapes e de Santa Vitória do Palmar. O butiá representa uma fonte alimentar de grande importância para os animais de nossos biomas. Eis alguns dos animais que costumam se alimentar das frutinhas saborosas do butiá: a saracura, o papa-laranja, o jacu, a gralha azul, o lagarteio, o graxim do mato,
a paca, a mão pelada, que é um parente do guaxinim, e outros animais. A região norte e noroeste do nosso estado, chamada região missioneira ou região do Alto Uruguai, é assim denominada por causa do grande rio Uruguai que demarca a fronteira entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. Essa foi a região em que os padres jesuítas iniciaram a organização dos índios guaranis, em reduções, que se tornaram as cidades onde os guaranis aprendiam a fé em Jesus Cristo, a leitura, a escrita, a música, além de trabalhos manuais. Houve uma guerra entre missioneiros e colonizadores portugueses, espanhóis na disputa pelo território missioneiro, onde surgiu a importante figura do índio Cepete Araju, que organizou seus irmãos para a defesa, e sua terra gritando diante dos invasores: "Alto lá, esta terra tem dono". Hoje só existem ruínas dessas cidades, mas o povo gaúcho ainda guarda muitos legados das cidades missioneiras, como a música, a espiritualidade missioneira e o costume de tomar chimarrão. O chimarrão é um hábito bastante comum em nosso estado, transmitido de geração em geração. Ele é obtido através das folhas de uma árvore nativa chamada erva mate ou Ilex paraguaiensis. Durante os dias de inverno, de manhã bem cedo, quando a geada cobre os campos do sul, os gaúchos costumam aquecer-se debaixo de seus ponchos, sorvendo de um mate amargo para manterem-se despertos e prontos para os afazeres do dia a dia que se inicia. Segundo a canção do músico e poeta Luiz Marenco, o gaúcho reza: "Senhor das manhãs de maio, serve este mate para mim, que venho a tempos de lua, minguando sonhos assim. Os que eu posso sonho aos poucos, os que não posso dou fim." A região da Serra Gaúcha, próxima da capital, é de forte predomínio da colonização europeia. Os alemães nos vales e os italianos e poloneses nas serras. Nessa região existe uma árvore muito grande chamada araucária, que produz uma semente muito apreciada pelos gaúchos nos tempos de inverno: o pinhão. O pinhão é bastante consumido nas festas juninas do estado gaúcho. Entre os alemães é comum a festa de Kelb, onde se come cuca, que é um tipo de pão doce muito gostoso. Entre os italianos, os alimentos mais apreciados são o macarrão e a polenta, o alimento feito de farinha de milho, e na Serra Gaúcha, onde se encontram as plantações de uva, os chamados parreirais, de onde se fabrica vinho, famoso em todo o nosso país. Na Serra também estão a cidade de Gramado e Canela, muito procurados pelos turistas na época de inverno, em especial por causa dos deliciosos chocolates que são fabricados por lá. A região do litoral é a mais procurada pelos gaúchos no período de férias de verão. Também é chamado de período de veraneiro. Tornou-se uma tradição entre muitas famílias do estado organizarem-se em caravanas rumo ao litoral na época de férias. O litoral norte, que fica em cima da capital do estado de Porto Alegre, é composto por diversas praias, como Capão da Canoa, Torres e Arroio do Sal. Já o litoral sul, próximo à cidade de Pelotas, é famosa pela grande praia do Cassino, no município de Rio Grande. Entretanto, não podemos esquecer da praia Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar, próxima à reserva do Taim, onde muitas pessoas da região do sul do estado passam suas férias de verão. A campanha é a região cultural por excelência do povo gaúcho. Foi na campanha onde os valores e as tradições do nosso estado se mantiveram e se perpetuaram até os dias de hoje. A primeira atividade econômica do Rio Grande do Sul foi a criação de gado e também de ovelhas, que se adaptaram facilmente aos campos sul ou pampas. As primeiras cabeças de gado que chegaram ao atual território do nosso estado foram trazidas pelos missioneiros jesuítas, que ensinaram os índios guaranis a pastorearem os rebanhos para que as tribos e posteriormente as cidades missioneiras que pudessem obter a fonte de proteína necessárias para si e para seus filhos. Enquanto a maioria dos homens e mulheres moravam nos 7 povos missioneiros da região do Alto Uruguai, bioma Mata Atlântica, alguns homens se dedicavam ao cuidado do gado bovino nas estâncias comunais, que abrangiam boa parte do sul do estado do Rio Grande do Sul, região do Pampa.
Esses homens guaranis eram chamados de campeiros, pois cuidavam dos rebanhos nos campos. Com a derrota dos 7 povos na Guerra Guaranítica em 1756, os índios missioneiros se dispersaram pelo território do estado e as terras foram divididas entre os portugueses. O povo continuou exercendo a função de cuidar e capturar o gado através das boleadeiras e do tiro de laço, atividades já desenvolvidas pelos índios antes da chegada dos portugueses ao território do Rio Grande do Sul. Nos anos que sucederam, a atividade de cuidar dos rebanhos de gado e de ovelha foi grande importância para o desenvolvimento econômico do nosso estado. Os gaúchos foram tradicionalmente conhecidos por atravessarem os campos montados em seus cavalos, chamados de pingos, arrebanhando as tropas de gado, cuidando dos rebanhos nas lidas campeiras e tropeando-os para o seu destino final, as charqueadas, que eram os matadouros situados em sua maioria em Pelotas. Com o advento do progresso econômico e da agricultura mecanizada, essa atividade foi pouco a pouco caindo em desuso, sendo que hoje manter as raízes e as tradições do povo gaúcho continua sendo um desafio das pessoas que nascem e crescem em nosso estado. As charqueadas foram iniciativas bastante importantes para o desenvolvimento econômico de nosso estado. Ainda que o método utilizado pelos charqueadores tenha sido válido de mão de obra escravizada, se nossa cidade de Pelotas alcançou um grande estágio cultural de desenvolvimento, em grande parte se deve ao suor de nossos irmãos negros, que sobre a tristeza sina do trabalho esforçado, edificaram as grandes construções que se erguem imponentes no centro histórico da Princesa do Sul. Pelotas também é mundialmente conhecida por ser a capital do doce. Por aqui se desenvolveu a cultura muito interessante de fabricação de doces caseiros, quindim, camafeu, bem casado, pessegada, goiabada, pastel de Santa Clara e muitos outros. Cultura e natureza encontram-se intimamente unidas. Uma implica na outra. Não se pode falar de natureza sem falar de cultura. O povo gaúcho que habita o Pampa, a Serra, o litoral ou as missões do Alto Uruguai é uma mescla de diversos povos que aqui chegaram e que desenvolveram uma sociedade construída sobre os valores da liberdade, da igualdade e da humanidade, como se expressa o lema do brasão de nossa bandeira. Muitas boas iniciativas fizeram parte da nossa construção social. Entretanto, muitas outras foram as ações que poderiam ter sido melhores. Nós, alunos da Escola São Francisco de Assis, em pleno século XXI, estamos estudando e tomando consciência de nossa história, para que possamos seguir construindo uma sociedade cada vez melhor. Tendo em vista a preservação de nossos biomas e a vida em abundância para as futuras gerações. Nos 128 anos de presença das Irmãs Franciscanas na educação pelotense, nós apresentamos esse trabalho com a intenção de mostrar a vocês, colegas franciscanos da Escola Imaculada Conceição de Dourados, Mato Grosso do Sul, as belezas naturais que encontramos aqui no estado do Rio Grande do Sul, as espécies e os espaços naturais que encontramos aqui. Queremos saber de vocês. O que há de semelhante ou diferente entre a nossa cultura e a cultura do estado do Mato Grosso do Sul? Quais as belezas naturais e culturais que vocês reconhecem em seu estado? Como podemos unir forças enquanto a rede franciscana para o nobre ideal de cultivar e guardar a criação? Que pela intercessão de São Francisco de Assis, de Madre Madalena Damen e da Imaculada e sempre Virgem Maria, o nosso Deus, bom e providente, os converse sempre na sagrada tarefa de educar. Abraço fraterno na certeza de que Deus cuida. Professores e alunos do 5º ano da Escola São Francisco de Assis.
tranquilo que a lo largo sou estrada, levo os meus sonhos nesta ânsia de andar pelos caminhos que escolhi me mantenho, porque eu venho de um santo e bom lugar. Venho do campo dos açudes e lonjuras, das águas puras dos arroios e vertentes, onde o cavalo guarda fogo e as enxadas fazem quarteadas relicárias de sua gente, onde a vergonha tem morada e faz mais forte a de bom porte amizade entre os senhores, onde o romance da tardinha dá mais sorte e é suporte pra quem vive seus amores. Nas casas grandes com sacadas nas varandas, dançam cirandas as folhagens e as crianças, e os meus dias têm mais vida e anoitece quando uma prece faz mais vivas esperanças. O amanhecer traz o perfume e o vigor para o labor que planta o pão e serve a mesa, onde se vê que o Supremo Criador fez seu amor e deu o nome natureza. O amanhecer traz o perfume e o vigor para o labor que planta o pão e serve a mesa, onde se vê que o Supremo Criador fez seu amor e deu o nome natureza. Nas casas grandes com sacadas nas varandas, dançam cirandas as folhagens e as crianças, e os meus dias têm mais vida e anoitecem quando uma prece faz mais vivas esperanças. O amanhecer traz o perfume e o vigor para o labor que planta o pão e serve a mesa, onde se vê que o Supremo Criador fez seu amor e deu o nome natureza. O amanhecer traz o perfume e o vigor para o labor que planta o pão e serve a mesa, onde se vê que o Supremo Criador fez seu amor e deu o nome natureza.